Tá gravando. De abertura, então eu convido a todos que se sentem de forma confortável, com a coluna ereta, dando um ritmo sereno e tranquilo às batidas do coração, respirando lenta e profundamente, assumindo a certeza que a partir deste instante temos a possibilidade de nos conectarmos ainda mais intimamente com o nosso eu superior, com as energias e sensações que emanam do plano espiritual, do universo como um todo em nosso favor, sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, dos mentores de luz que trabalham conosco, que nos circundam e que estão sempre dispostos a amparar, somar e dividir a energia do Pai. Respirando lenta e profundamente, alimentando o nosso ser com sentimentos de paz, de amor, de gratidão por estarmos vivos, reencarnados e com inúmeras possibilidades de crescimento, de aperfeiçoamento e de evolução moral e espiritual. Pedindo a Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, que todos nós que nos encontramos aqui hoje, encarnados, desencarnados ou mesmo aqueles que estejam em nosso pensamento, possam desfrutar de instantes de renovação das energias, de energização da alma, de purificação de todas as toxinas e de fortalecimento da nossa fé. Amparados pelo Pai, assistidos pelo Mestre Jesus, na certeza absoluta do socorro, do resgate e da proteção. Que assim seja. E graças a Deus. E daí, pessoal? Ficaram com alguma colocação, alguma dúvida, algum pensamento sobre os outros encontros? Tudo certinho? Então, hoje eu pensei em nós conversarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho sobre a diferença entre, pelo menos a diferença do ponto de vista espiritual, não é? Não conceitual, dogmático propriamente dito, mas do ponto de vista espiritual mesmo, né? Mas da diferença entre emoções e sentimentos. São a mesma coisa? São diferentes? Gostaria de ouvir, assim, a opinião de vocês. Quem é que gostaria de me dizer, assim, a diferença entre emoções e sentimentos?
E por onde nós, ou eles são a mesma coisa, e por onde nós os acessamos, já que agora a gente tem uma pequena noção, assim, dessa nossa organização multidimensional, né? Ninguém quer falar? Fala, Cher. Para mim, de uma certa forma, a emoção e os sentimentos eles estão ligados. Para mim, a emoção, eu acredito que seja conforme o que nós estamos passando ou vivenciando no momento. Tu tem aquela emoção. E o sentimento não deixa também de ser isso, mas o sentimento é o que nós atraímos através do nosso dia a dia, através de vivências, vibrações. Então, querendo ou não, não sei se eu consegui me explicar, mas de uma certa forma eles estão ligados, mas com um pouco de um conceito um pouquinho diferente, né? Para mim é isso. Muito bem. Mais alguém? Para acrescentar o que a Cher falou? Eu acho que a emoção, ela vem também do sentido do sistema nervoso, do que a gente está passando naquele momento. E o sentimento vem do coração. O sentimento é o que a gente realmente sente. Assim, comparado a uma pessoa ou alguma situação, mas a emoção, ela é muito do momento. Perfeito, perfeito. Fala-me. Eu ia falar isso, sabe? Eu acho que a emoção ela é mais instintiva e o sentimento ele é mais processado, ele é mais maduro, é uma coisa mais serena, assim. Isso que eu penso. Então tá, todo mundo já sabe, acabou a aula, vamos embora. Não preciso mais fazer nada aqui hoje. Todo mundo tirou 10 na prova. Todo mundo tá com 10. É tudo isso, né? Eu acho que vocês todas que quiseram falar, falaram muito bem, especialmente assim sobre as emoções, né? Então, é bem isso o que eu também entendo e compartilho com vocês. As emoções, elas estão muito ligadas ao nosso momento atual, né? E ao nosso estágio de evolução, né? É muito mais fácil xingar alguém do que pedir desculpas para alguém. Né? É muito mais fácil julgar alguém do que exercitar o perdão e a indulgência, né? Então, assim, bem basicamente, a diferença, né, entre as duas situações é que as emoções fica muito mais fácil, né, para a gente entender, né? E todo mundo tem essa noção. Mas os sentimentos, em termos espirituais, eles estão ligados a uma condição nobre do nosso ser. O sentimento, ele vai estar sempre relacionado a uma vivência superior, né? Que para nós acessarmos, nós temos que estar minimamente conectados, né, com o aspecto do amor incondicional e com os aspectos do nosso eu superior, que ao fim e ao cabo representa aquele nosso aspecto que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, para que a gente possa manter, e além disso, as emoções, elas trabalham no nosso campo energético em picos, né?
Picos de ápice e de baixa, de altos e baixos, né? Então, por exemplo, a felicidade é uma emoção ou é um sentimento? Emoção. Eu acho que é emoção. Quem mais acha que é emoção? Então, não existe o sentimento da felicidade? De plenitude existe, talvez, o sentimento, eu acho. O sentimento é de plenitude. Posso estar errada. Então, voltando para aquele aspecto, assim, de que os sentimentos são sensações mais nobres, mais enaltecidas, enquanto a emoção trabalha em picos de altos e baixos em nós, o sentimento, ele é algo que pode estar estabilizado e tende a um constante crescimento, porque ele acompanha a nossa evolução. Então, quando falamos em sentimentos, nós falamos nos sentimentos do amor, da bondade, da esperança, da gratidão, da fé, da humildade, da indulgência, da misericórdia. Os sentimentos, eles estão atrelados ao a algo que a gente sente através do coronário para cima, conectando-se com o nosso eu superior. A gente nunca vai conseguir ter um sentimento de paz se o nosso mundo interior está em guerra, né? As emoções são aquilo que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. As emoções é aquilo que todos nós somos experts, só por estarmos encarnados aqui no plano da Terra, né? Então, o ódio, o egoísmo, a raiva, o prazer, a felicidade, a euforia, não é? Agora, um estado de felicidade, em termos de sentimento, também existe e é possível. A questão é como nós nos colocamos perante sentimentos e emoções. Quanto mais nós tivermos a consciência da nossa imaturidade sentimental, mais perto do progresso estaremos. Porque eu diria que o pontapé inicial, ou a condição sine qua non, digamos assim, né, a condição básica para a gente manter esse upgrade nos sentimentos e não só mantê-lo estabilizado, né, porque o propósito é a gente crescer em sentimento, é desenvolver e exercitar diariamente um sentimento básico, que seria qual? Eu tô hoje, assim, perguntativa, digamos assim, porque quando a gente faz, a gente reflete juntos e a gente consegue depois assimilar melhor. Vamos pensar aqui todos juntos, qual seria um sentimento, assim, que seria o gatilho, assim, para motivar e para nos inspirar nessa escala, né, evolutiva dos sentimentos? Eu acho que o sentimento do amor. O amor, o G falou o amor próprio. Eu acho que é gratidão. Gratidão também. Porque daí a gente não olha só pra gente, a gente olha para o universo, entendeu? Tá tudo certo isso daí, né? Mas eu entendo que nessa perspectiva, assim, da gente realmente querer crescer em sentimento, em nobreza do ser, a condição número um, o sentimento número um, é a humildade. E o sentimento do perdão também, eu acho.
Mas é que quando a gente vive plenamente a humildade, o perdão perde até um sentido. Sabe que eu tenho uma tese, né, uma teoria sobre o perdão, né? O G, eu acho que eu já falei para ele sobre isso, né? Mas o que é perdoar? Perdoar é se a pessoa fez uma coisa errada, ela perdoa para dizer desculpa. Muito Para bem. dizer que fez uma coisa errada. Tá respondida a tua pergunta. Não, agora também, vamos embora. Vou embora, acabou a aula. Só um pouquinho que eu vou ali esmagar, já volto. Isso é a pureza de uma criança, né? É a humildade de uma criança, né? Eu entendo, gurias e guris, que o perdão, ele, da maneira como a gente lida com ele, assim, nas relações, nos estudos, na filosofia, ele está muito, assim, atrelado, né, a, de certa forma, uma condição de superioridade. Entende? Porque o perdão, ele... Tu dizer que tu precisa perdoar alguém significa, antes de tudo, né, tu ter que te perdoar a si mesmo por entender que tem que perdoar alguém. Deixa eu tentar me explicar melhor. Tu entender que tu tem que perdoar alguém implica tu teres te deixado abalar por algo que esse alguém fez para ti. Sim, mas as pessoas não fazem coisas que nos magoam, que nos fazem mal, Clarissa? Sim, claro que sim. Mas vamos parar para pensar na seguinte situação. Se eu sou, digamos, eu sou colega de trabalho da Sinara, tá? Que tá aqui na minha frente na tela, a gente é super amiga, eu posso te usar como exemplo, né, Si? Nós somos duas colegas de trabalho, estamos lá, é tudo um exemplo, tá, pessoal? E aquele dia a Sinara, por alguma razão, a Clarissa, por alguma razão pessoal dela, não estava legal, né? E numa discussão ali com a Sinara, de trabalho, não é? Ofende ela, não é? Diz, olha, tu é uma egoísta, uma estúpida, tu só pensa em ti, tu isso, aquilo, mas enche a Sinara de osso, coitadinha, né? A Sinara pode compreender tudo isso, não é? No sentido de pegar para si, porque a partir do momento que eu acabei de dizer tudo isso para a Sinara, e que eu viro as minhas costas e saio, a escolha de continuar com aquela sensação ou não é da Sinara. A Sinara dizer, por exemplo, oi, Gil. A Sinara dizer, por exemplo, hoje a Clarissa acabou comigo, acabou com o meu dia. Depois de tudo que ela me falou, eu cheguei em casa, eu não consegui me alimentar, sabe? Eu não tinha cabeça para cuidar dos meus compromissos. Sabe? E além disso, eu posso, além de culpar a Clarissa por tudo isso do meu dia, eu posso ficar ainda remoendo coisas assim que ela já me fez outras vezes, que não é a primeira vez. E eu posso avançar um pouco mais ainda nisso e começar a pensar uma maneira de isso não acontecer mais, de tudo que eu tinha que dizer de volta para ela. Não é? Que eu nunca vou perdoar ela, ou talvez para perdoar vai ser muito difícil, e por aí afora. Ou a Sinara pode pensar assim, ó, poxa, a Clarissa não tá num dia bom hoje, né? Aconteceu alguma coisa com ela, ou ela tá numa fase de vida, né, delicada, e que pena, né? Desejo para ela lucidez, né, discernimento, paz de espírito, e que tudo fique bem,
e vai para casa com esse sentimento. Então, a Sinara tem alguma coisa para me perdoar? Nós é que escolhemos o tipo de sentimento que nós queremos nutrir. Né? Nós podemos ser emotivos e nutrir o ódio, a vingança, o rancor, a raiva em cima de determinada situação. Ou nós podemos lembrar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, nós temos em nós, e não precisamos buscar em outro lugar algum, mas somente em nós, a capacidade de elevar os nossos sentimentos. Então, se eu consigo entender que a pessoa, o outro, ou a situação exterior que tentou me atingir, não é? Só me atingirá, de fato, se eu se eu continuar cultivando esse pensamento, mesmo depois que a situação... Porque pensem bem, depois que a pessoa te disse tudo o que ela tinha que te dizer e sai do teu campo de vista e do teu campo energético, porque quando ela tá ali te magoando, te enchendo de coisa, te julgando, o que está acontecendo entre os campos energéticos nosso e da pessoa? Eles estão se entrelaçando em harmonia ou eles estão em choque? Né? Se nesse momento eu vibro naquele ódio, naquela raiva, naquela emoção, eles até se somam, se fundem. E a pessoa vai sair do meu campo de vista, mas não vai sair do meu campo energético. Milena, aquele emoji assim, ó. Adoro a mim. Então, assim, ó. Bom, mas nem tudo está perdido, porque o meu campo energético é meu. De mais ninguém. Então, na hora me pegou desprevenida, eu posso até vibrar baixo, me excitar naquela emoção, me desconcertar, mas respira. Primeiro lugar, respira e se lembra, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Logo, eu sou um ser pacífico. E eu não vou me manter nessa energia, essa energia não está mais comigo, e eu vou desejar coisas boas para essa pessoa, ou se é uma situação, eu vou imaginar essa situação superada, resolvida, eu lá adiante, bem, em paz. Né? Com isso, eu estou exercitando as minhas emoções? Não. Eu estou exercitando os meus sentimentos? Sim, porque eu estou exercitando, em primeiro lugar, a humildade de reconhecer, né? Em segundo lugar, a empatia de poder olhar para o outro, né? E ver que talvez até ele tem razão em muito do que ele está dizendo, né? E quanto eu também já julguei, e quanto ele está mal, o quanto ele está precisando de ajuda, o quanto eu não posso colaborar para ele ficar pior ainda com os meus pensamentos, né? Exercitando o sentimento de amor, de compaixão, de solidariedade, de indulgência, de resignação. Porque a partir do momento que a gente entende que o problema não é nosso e não está conosco, e que o problema é do outro que está fazendo aquilo naquele momento, né? A gente não tem nada a perdoar.
porque não nos atingiu. Não pode, não deve nos atingir. Eu sei que tem que ser quase um santo para ser assim. Eu não estou dizendo, não pensem que eu sou assim, Madre Teresa de Calcutá. E eu acho que pouquíssimos seres humanos encarnados no planeta Terra conseguem. Mas essa é a nossa meta. Os que conseguirem minimamente raciocinarem e agirem assim vão os que ser aqueles que seguirão merecedores do planeta Terra. Entendem? O planeta Terra está num momento de expurgo de suas toxinas. O planeta Terra, enquanto um ser vivo e pulsante no universo, ele é um ser autônomo, né? Os rios são os seus vasos sanguíneos. Os mares, os oceanos são os seus pulmões, né? Todos os ecossistemas do planeta equivalem para o planeta Terra como um órgão do planeta Terra. Nós, seres humanos, não temos pulmão, coração, veias, sistema nervoso? O planeta Terra também tem a sua constituição. E tudo aquilo que for tóxico ao planeta Terra nesse momento de transição planetária, em que nós estamos dando um passo acima na escala evolutiva dos mundos, porque a Terra, né? Porque ela está passando de um plano que era só de provas e expiações, ela está passando para um plano de regeneração, é uma lei da natureza, ela não comportar mais toxinas nos seus ecossistemas. E nesses ecossistemas, não é? Da Terra, onde é que estamos nós, seres humanos? Quem somos nós, seres humanos? Não é? Como nós estamos, então, a partir do momento que nós nos entendemos como um ser energético, né? Que nós nos entendemos como um campo, não é, de energia humana, e que nós sabemos diferenciar emoções de sentimentos, e que nós conseguimos perceber que os sentimentos são sempre nobres e devem ser sempre a nossa meta, nós começamos a conquistar um lugar de merecimento no planeta Terra, né? Então, a felicidade, ela pode ser uma emoção ou um sentimento conforme o que você julga ser a felicidade. Porque se a gente diz que a gente está nesse mundo, né, em busca da felicidade, nós já nos declaramos um ser infeliz. Porque se a gente está em busca da felicidade, nós já nos sentenciamos seres infelizes, porque a gente tem que buscar a felicidade. E olha o que a gente faz, né, com a vida da gente, né? A gente, eu vou falar por mim, assim, então, a gente estuda, porque a gente pensa assim que a gente vai estudar e daí a gente vai conseguir um bom emprego. Aí a gente estuda, consegue o bom emprego. Aí a gente, naquele bom emprego, a gente economiza dinheiro, a gente quer estudar mais ou investir num plano de aposentadoria, porque tu acha que quando tu te aposentar, tu vai ser feliz. Aí tu passa o tempo inteiro trabalhando, visando o momento da aposentadoria, porque quando tu chegar lá na aposentadoria, lá tu vai ser feliz, né? Então, a gente está sempre projetando a felicidade para um momento futuro. E não está vivendo a felicidade de forma constante e permanente em todas as situações da vida da gente. Logo, talvez a gente nunca atinja aquilo que a gente
projetou para nós como felicidade. Então, a felicidade não é um destino final. Ela é o caminho. Ela não é um fim, ela é o meio. Então, estar feliz ou ser feliz é simplesmente ter consciência de que estamos vivos. E de que estamos tirando de todas as situações o melhor possível que elas podem nos dar. Ah, tá, Clarissa, tudo bem, isso daí, tá, é fácil, mas e como é que a gente pode se dizer um ser feliz depois de ter tido uma perda muito grande? Né? Como é que a gente vai ser feliz? Bom, mas aí está o nível de consciência que nós atingimos. Acho que as perdas, e daí também a gente pode trazer a questão do fracasso, não é? São necessários para a nossa evolução. Né? Se não fossem os fracassos, nós nunca teríamos condição de pensar na coisa certa a ter sido feita, por exemplo. Porque a gente está sempre bem sucedido, sempre acertando, sempre acertando. São os fracassos, são as quedas que nos trazem condição de avaliar, né, o caminho que nós verdadeiramente devemos seguir. As perdas, se nós pensarmos em uma vida só, se nós aniquilarmos a teoria reencarnacionista, e se nós pensarmos de uma forma egoísta em relação às perdas, a gente vai viver de luto o resto da vida. A partir do momento que a gente sabe que isso daqui é uma passagem, não é? E que muitas coisas se vão e outras tantas vêm, e a gente se apega só no que a gente perdeu, entre aspas, e não consegue ver o que está ao teu redor, a gente vai estar exercitando emoção ou sentimento? Emoção. Só que toda essa discussão aqui, ela é uma discussão assim, mais em nível filosófico, né? Nós estamos fazendo um estudo um pouquinho mais aprofundado da nossa organização multidimensional. Então, toda essa teoria que a gente estudou da nossa tríade inferior, a nossa tríade superior e a ponte, pensando em termos de chakras, né? Os nossos 3 chakras ligados ao plano, mais ligados ao plano físico, não é? O básico, o sacral, o plexo solar. Os nossos 3 chakras ligados mais ao plano etérico, né? O laríngeo, o frontal e o coronário. E a ponte entre eles, que seria o chakra cardíaco, nós vamos compreender que tem um sentido, e daí aquilo que a Cher falou lá no início, que meio que se misturam, que se interligam, emoções e sentimentos têm um sentido. O que vocês entendem, né? Oi, Totinha. Querida. O que vocês entendem por essa diferença, assim, dos chakras inferiores, superiores, e o que é a ponte que o chakra cardíaco faz entre essas nossas 2 tríades? Principalmente relacionando isso com emoções e sentimentos. Já agora que nós chegamos a um consenso, né, de que emoções são coisas mais frívolas, que têm os seus altos e baixos no nosso ser, né?
que os sentimentos estão ligados a situações mais nobres e a nossa própria evolução. Como é que a gente associa isso tudo às nossas tríades inferior, superior, e o que é a ponte no meio delas? Porque lembrem, né, pessoal, que cada um dos nossos chakras, ele também está associado a uma das camadas, a um dos nossos corpos sutis, né? E tudo é uma interação. Vocês conseguem pensar, assim, a relação disso tudo? Gostariam de alguém falar sobre isso? Vocês viram ali no nosso... a imagem do nosso grupo, ali do Terra Chamando? Vocês viram qual é a fotografia ali que eu botei no nosso grupo? O que é aquilo? A Milena foi lá olhar. Adoro! O planeta Terra chama É o nosso chakra cardíaco. Quem mais? O que é aquela imagem ali? O G sabe, já falou aqui. Não é os 3 tipos, aqui, os 3 chakras. A chama, a chama trina, né? É, exato. E o que é o significado disso? Sabe por que eu tô fazendo essas perguntas, pessoal? Porque nós somos seres muito racionais, né? Nós procuramos sempre interpretar tudo ao pé da letra. E um dos grandes, entre tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, foi justamente a simbologia, né? Jesus falava só sobre parábolas, né? E não por acaso, mas para que ele pudesse ser compreendido, pensado, raciocinado eternamente pela humanidade, né? Ele não falou nada literalmente, ele sempre falava por meio de mensagens, assim, parábolas, analogias, né? E então, a chama trina, ela é mais uma simbologia que vai ser atual para sempre na humanidade, né? Então, Jesus dizia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao meu Pai senão por mim. Eu sou. Então, agora eu vou me levantar um pouquinho aqui, ó. Tá todo mundo me vendo inteiritas? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao meu Pai senão por mim. O que nós estudamos quanto ao chakra coronário? Vejam que eu estou usando os chakras para falar, para estudar com vocês, mas tem vários e vários instrumentos, teorias, tá? E doutrinas que dizem a mesmíssima coisa, tá? Eu estou aproveitando o estudo dos chakras porque é uma coisa que a gente está, né? Lembram que no chakra coronário a gente estudou que ele está ligado fisiologicamente ao sistema respiratório e circulatório, né? E endocrinologicamente ao timo. Não, cardíaco, como você falou. Eu falei coronário, desculpa, eu troco sempre. Mas eu tô com a mão nele aqui, ó. Eu tava pensando no cardíaco. Então, o chakra cardíaco do nosso coração, né? Tá ligado ao sistema pulmonar e circulatório. E endocrinologicamente ao timo, tá? E isso é ciência, o que eu vou falar agora sobre o timo. O pouquíssimo que eu sei dele, né? Porque eu não sou nenhuma cientista.
Mas, para a gente ter uma ideia, o timo é uma glândula que é responsável pela fabricação e pela manutenção, pela boa manutenção e funcionamento das nossas células de defesas do organismo, do nosso sistema imunológico, tá? E o sistema respiratório, o sistema circulatório é o que nos garantem a vida, né? Então, se o nosso chakra cardíaco estiver funcionando, e qual é a associação do chakra cardíaco? Lembram? Cada chakra tinha uma associação, né? A associação do nosso chakra cardíaco é ao amor incondicional. Aquele amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, veio nos mostrar. Um amor sem julgamentos, um amor sem hierarquia, um amor sem esperar nada em troca, um amar por amar, porque é o que somos, é amor, né? Então, mas nós temos essa condição física. Para nós evoluirmos e para nós ascendermos, não é, em sentimento, nós temos que passar por essa função física. Então, esses 3 chakras básicos, a raiz, não é, no sentido assim do nosso sentimento de luta pela sobrevivência, de vontade de viver, de se conectar com as coisas do mundo físico como um presente que Deus nos deu para a evolução. A raiz, a força, a vida, né? O sacral, onde se trabalham justamente os sentimentos, é a matriz dos sentimentos. É dali que nós começamos a ascender nessa escala evolutiva de sentimentos. Nós podemos assimilar sentimentos ou nós podemos reter sentimentos, porque o chakra sacral está associado ao elemento água. E a água pode ser desde uma represa, ela pode estar represada, retida, ou ela pode estar sendo assimilada e conduzida de uma forma mais equilibrada, acendendo os sentimentos. O plexo solar ligado ao elemento fogo, não é? Que é a troca das energias do plano astral para o plano terreno e vice-versa, não é? É lidar com essas emoções, é lidar com essa força transformadora. O fogo transforma. São 3 chakras ligadas a 3 elementos associativos mais terrenos, mas a gente não pode pensar em terreno como algo inferior. Terreno como algo necessário, fundamental. Nós, por nos entendermos espiritualistas, não é? Tem pessoas que, se entendendo espiritualistas, começam numas assim, que agora eu só como ar, não digo nem mais vegano, já é, sei lá, a pessoa vive de ar. Chupoprana de canudinho, né? Chupoprana de canudinho, que nem diz o Gê, sem fazer nenhum julgamento, mas assim, as pessoas acham que ser espiritual é viver na Terra, num mundo terreno, físico, não é viver aqui nisso tudo, só em estado meditativo e no prana. Não! Nós temos que dar muito valor a esse veículo físico que nós temos. E nós temos que... Eu acho que uma situação que nos remete ao devido valor do nosso organismo físico, do nosso corpo físico, é quantas e quantas gerações vieram antes de nós para assegurar que hoje a gente tivesse esse corpo físico. É algo que vem sendo construído e mantido, apesar de tudo, né, milenarmente, desde que a Terra existe e a gente, né, está nela. Então,
nós não podemos interpretar essa nossa tríade inferior de chakras que nos liga eminentemente, não quer dizer que o chakra raiz, o sacral e o plexo não tenham relações com o astral, não é nada disso, mas eles nos são mais arraigados ao nosso plano físico, não é? Não podemos entendê-los como inferior ao plano superior. Porque se não fosse essa tríade inferior, a gente não conseguiria estar encarnado e não poderia aproveitar desse veículo físico como um presente que Deus nos deu para evoluirmos, né? E já os chakras superiores, laríngeo e frontal, estão ligados a esse mundo, ao eu sou, à essência divina, ao Deus que habita entre nós, a todas as verdades do universo que não estão em lugar nenhum senão dentro de nós, e às vezes a gente procura aqui, lá, não, está aqui conosco. Mas como é que eu acesso através da ponte do cardíaco? Por exemplo, todo o trabalho de cura que um médium faz, por exemplo, seja num passe magnético, seja sendo utilizado como um instrumento para uma energia, para uma cirurgia astral, só acontece essa cura com a utilização do médium, da espiritualidade e tudo mais, porque tudo que vem do astral, através da espiritualidade maior, não é? Tem que acessar, tem que ir ascendendo e acessar o chakra cardíaco do curador, do curandeiro, o nome que se queira dar, do médium, para poder fazer efeito no organismo físico de quem está sendo operado, por exemplo. Né? O Gilberto aqui é um exemplo, é um médium, né, que tem uma mediunidade bastante rara. Um dos mentores com quem ele trabalha é o mentor Ur, que é o médium de curas, não é? Certamente, quando o mentor... Porque eu já participei de sessões que o mentor Ur operou os médios, acho que foi lá em Agudo isso, acoplado no instrumento físico do Gilberto. Gilberto sai dessas sessões assim extremamente cansado, né? Porque suga todo o ectoplasma, a energia dele ali. Mas eu imagino, Gil, e isso é só uma imaginação, tu me corrige se eu estiver errada, que por mais cansado que tu esteja, tu deve sair renovado, né? No teu cardíaco. Porque o que passa e tem que passar, é condição para o sucesso da cirurgia astral, no teu cardíaco ali, direto da espiritualidade maior. Não tem recompensa, né? Então, ninguém vai ao Pai. O que é o Pai? A gente pensa, o Pai está lá. Não, o Pai que está aqui em nós, que é o nosso eu superior, se não através de mim. É só através da experiência e da vivência do amor incondicional, o amor que não julga, o amor que não quer nada em troca, o amor que não guarda rancor, o amor que é humilde, que é pacífico. É só através desse canal que a gente chega ao Pai, que a gente se conecta com o nosso eu superior. E por mais que a gente pense que a gente nunca acessou esse estado de conexão com o eu superior, a gente já acessou sim. Nem que tenha sido por alguns segundos, por alguns minutos, por alguns momentos. Mas naquele momento assim que tu conseguiu ter aquela felicidade plena. Eu não falo daquela felicidade, aquilo que a gente sente que chega a ser quase que uma excitação, né? Uma euforia, que é parecido com o que a gente sente na paixão. A paixão é um dos maiores exemplos de emoção. Paixão dói, né? O amor não dói. O amor não dói. Então, assim, quando a gente
em alguma situação da vida sente aquela plenitude, aquela calmaria, aquela sensação assim de bem-estar, por instantes a gente se conectou com o nosso eu superior. Eu posso dizer assim que os momentos na minha vida que eu mais consegui chegar perto disso foi quando eu segurei os meus 2 filhos no colo, logo que saíram da minha barriga. E eu me emociono porque, né? É um sentimento assim né? E a gente pode imaginar outras tantas situações, assim, um sentimento assim de tu ajudar uma pessoa e ver o sorriso nela, né? Eu sempre me lembro de uma época assim da minha vida que eu tava o pai e a mãe estavam morando lá no Chile, né? Eu fiquei encarregada, eu trabalhava de dia, estudava de noite, cuidava da casa, tocava uma obra, eu me virava nos 30, assim. E foi um dos momentos da minha vida, assim, que eu mais exercitei vários tipos de sentimentos, assim. E eu estava entrando num banco e tinha ali no Banco do Brasil, ali em Santa Maria, e tinha um sujeito, assim, sentado na beira da rua, que ele não tinha os membros inferiores, né? E ele ergueu as mãos, assim, e me pediu uma esmola, e eu pensei, eu estava bem naquela época, eu estava estudando espiritismo, e eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho nada para dar para ele, né? Aí eu olhei bem no olho dele, assim, e segurei na mão dele e disse assim, Bate, eu não tenho, de verdade, eu não tenho nada para te dar mesmo, hoje eu vou ficar te devendo. E ele me olhou assim, abriu um sorriso, e ele me disse assim, minha filha, tu me deu tudo que eu precisava hoje. E abriu um sorriso. Aquele momento, eu tive um momento de felicidade. Aquilo me veio assim, eu acho que sabe aquela coisa. E olha só o que eu fiz. E quantas vezes a gente faz isso na vida? Quantas pessoas, né, às vezes querem só um sorriso, um olhar, muito obrigado, estou aqui, conta comigo. Porque minto, quantas vezes sai do meu gabinete uma pessoa assim, nas vezes que eu não tava a Clarissa faca na bota, né, que a emoção tá assim, mas quantas vezes eu consegui verdadeiramente olhar e escutar uma pessoa e ela sair do meu gabinete e me dar um abraço, naquele momento do abraço tu sente um passe energético, assim, que o corpo arrepia. Que coisa melhor que isso? E o que tu fez? Tu deu atenção, tu escutou, tu ouviu. Isso é felicidade, sabe? Porque isso te nutre, isso fica contigo. Num momento de dor, de insegurança, de dúvida, de sentimentos ruins, tu tem pontos de referência para te reportar e te lembrar que é possível ser feliz e sentir essa felicidade, essa plenitude. Então, a nossa proposta hoje aqui era a gente falar, né, sobre a diferença entre emoção e sentimento, né? A gente falar sobre, né, associar, né, a emoção e o sentimento, como é que a gente desenvolve e vivencia essas experiências dentro do nosso campo energético humano, os chakras envolvidos, os caminhos, né? E tem, assim, ó, muito mais coisas ainda pra gente, que a gente poderia conversar, que me ocorrem aqui agora, mas o tempo não nos permite. Antes de nós começarmos o trabalho de preces e radiações, então, que eu expliquei aqui no inicinho, eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, ou alguma colocação, alguma outra maneira de ver isso tudo, né? Porque às vezes a gente tem um ponto de vista, a outra pessoa tem outro e a gente reflete um pouco melhor. Tudo certo?
Então, nós vamos fazer esse trabalho de preces e radiações, tá, Tata e Gil, que chegaram um pouquinho depois, né? Eu expliquei, Gil, aquilo que tu falou, né, para mim, da grandiosidade desse trabalho e da importância, né, da gente irradiar para a Terra, né, como um todo, tá? Então, vamos lá. Sentando-se mais uma vez, de forma confortável, coluna ereta. Respirando. Inspirando o ar pelas narinas profundamente. Expirando pela boca. A cada inspiração, assimilamos a energia pura, nutrindo o corpo. E a cada exalação, liberamos as toxinas, aquilo que nos pesa e que não deve mais permanecer conosco. Repetindo 3 vezes, inspirando amor, nutrindo o corpo, expirando emoções negativas, limpando o nosso campo energético. Inspirando amor, eliminando toxinas. Inspirando amor, eliminando o mal. Percebam agora a diferença nas batidas do nosso coração. Imaginem que cada batida. O coração tá batendo muito rápido. Imaginem que cada batida cardíaca bombamos por nossas veias e no nosso sistema circulatório a energia pura do prana maior que acabamos de assimilar. E que essas energias circulam por todas as nossas veias, vasos sanguíneos, eliminando por nossos poros e através dos nossos corpos sutis as toxinas, eliminando os vírus que nos rodeiam e que não conseguem se manter, se estabelecer num corpo são, alimentado pelo amor que emana do universo, combatendo as bactérias nocivas, alimentando todas as células de todos os nossos sistemas nervosos, endócrinos, com a força e o poder do amor. O amor que não pede nada em troca. O amor que simplesmente está ali, ao nosso dispor, sem fim, sem limites, sem pesos, sem julgamentos. Respirando mais uma vez, lenta e profundamente, imaginamos a nossa energia Kundalini ascendendo da base dos nossos chakras, por toda a nossa coluna vertebral, ganhando força em cada chakra por ela acessado. Alimentando-se especialmente no nosso chakra cardíaco e subindo a nossa tríade superior. Visualizando agora
a cor violeta intensa, expandindo e sendo projetada pelo nosso chakra coronário, assumindo coloração branca radiante, num jato de luz forte, sábio, de pura vida, que se expande por toda a Terra, misturando-se com toda a energia positiva e santa de todos os grupos de preces, de orações, de boas ações. Um sentimento de gratidão por tudo que temos e recebemos de Deus, doamos essa luz ao universo, à espiritualidade maior, para que façam dela o melhor uso em prol do planeta Terra e da humanidade como um todo, alcançando todos os lares em que se estabeleceu a tristeza, a depressão, o egoísmo, a desunião, trazendo o amor universal, alcançando todos os povos que estão em guerra, trazendo o alento, a paz, a esperança, alcançando os hospitais, os gabinetes de governança, as autoridades maiores do nosso planeta responsáveis por todos os territórios, criando uma força energética potente, vigorosa, pacífica, capaz de mudar o mundo. Agradecendo a Deus e a Jesus, acionando o nosso eu superior ainda mais intimamente, é que oramos todos juntos assim, lentamente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Tudo bem? Sim, tá tudo bem. Mãe, eu preciso de uma coisa. Que parece que eu entrei em outra dimensão. É, meu amor. Eu acho que tu entrou mesmo. Meu Deus, agora eu entendo que o mentor que o Mac falou desse piá. Ah.
Tu te concentrou bem, querido. Quem mais entrou numa outra dimensão aí? Eu acho que eu bocejei 42 vezes. É. Alguém quer compartilhar a sua experiência? É importante para o nosso grupo, né? Como eu tô mais leve. Ó, o G tá dizendo que tá mais leve. Eu também tô. O Guizinho também. Claro. Primeira vez que eu sinto isso, eu Fala. não sei. Eu estava indo para outra dimensão também, daí eu senti um choque no dedo, foi um choque e eu puxei o braço assim, daí quando eu puxei o braço eu voltei. Que beleza, né? Muito estranho, foi um choque assim que veio aqui, e daí com isso eu puxei o braço, e quando eu puxei o braço que eu... Pum, muito Nós estranho. temos chakras nas mãos também, secundários, né? Oi? Nós temos chakras nas mãos. É que a gente estuda só os 7 principais, mas nas mãos nós temos chakras, né? A energia circula. Tu certamente ativou. Isso é outra coisa que eu quero conversar aqui no grupo uma hora dessas, assim, sobre as maneiras de purificação do chakra e a meditação por visualização dela é muito boa. Ela nos conduz mesmo, né? E não tem problema nenhum quem não se sentiu noutra dimensão, tá, pessoal? Tem várias maneiras de acessar, né, os nossos corpos sutis. E cada um acessa aquilo que está precisando, aquilo que precisa ser acessado. E isso é um exercício diário, né? Foi um susto que eu tomei, porque foi a primeira vez que aconteceu isso. Até abri o olho e olhei para ver se tinham visto, eu pum. Que coisa boa, né? É, de certa forma, é a abertura dos chakras, né? Quem mais quer compartilhar? Então, Eu senti muita coisa ruim saindo dentro de mim. Não sei se eu fui, né? Claro que é uma indução, né? Mas da forma como eu tô leve agora, eu acho que é uma condução, né? Através das palavras, e a gente vai mentalizando isso. E eu fiz com os olhos fechados, e eu enxergava assim pedaços de coisa saindo dentro de mim pela boca. E eu realmente, assim, eu bocejei várias vezes, eu não contei, mas foram muitas vezes. Eu tô me sentindo muito leve. Muito bom. E vocês podem ter certeza que isso é encaminhado, né? A gente precisa nutrir um sentimento de gratidão muito grande e de responsabilidade com o presente que recebemos, porque hoje à noite ainda a gente pode se carregar de novo, se não se cuidar, né? Então, o desafio do Evangelho no Lar, e isso que a gente faz não deixa de ser um Evangelho, não é? É a gente sendo responsável em todas as nossas escolhas, é a gente testar até a próxima segunda-feira o quanto a gente se afastou ou não desse momento de plenitude, né? E de pureza espiritual que a gente experimenta ao final de um trabalho como esse, né? Que pode ser aqui, que pode ser em qualquer lugar, né? Não estou dizendo que é no nosso trabalho. Mas o interessante de um grupo como o nosso é que as nossas vontades todas convergem. A gente fica nessa egrégora, né? A gente está pensando a mesma coisa, a gente está vibrando a mesma coisa, a gente está concentrado na mesma coisa, e isso potencializa os ganhos que a gente tira desse momento. Então, vocês têm aí a aguinha que botaram no fluidificar, que vão tomar ao longo da semana,
Quando se afastar muito desse estado de espírito que a gente adquiriu aqui agora, toma a aguinha, respira, faz uma meditação, abraça uma árvore, dá um abraço verdadeiro em alguém, troca uma energia e vamos embora. Até a próxima segunda, né? Não esquecendo que amanhã tem a última palestra do mês com o nosso querido mentor Kilmac, e na semana que vem com o mentor Ur, tá? Que é outro momento, assim, nossa, mais especial ainda por todos que estão envolvidos e por tudo de maravilhoso, assim, que a gente ouve daquela criatura que é luz, tão pequenininho, que nem diz o Gilberto, e tão maravilhoso, né? Amado, que está aqui conosco agora, certamente, assim como os nossos anjos, os nossos mentores. Nossa, eu sinto aqui atrás, ó. Tá, meus queridos, fiquem com Deus e mais ninguém. Amo todos vocês.